paz, santos e santas do Senhor Jesus. Foi uma luta tão grande de colocar a internet. Nós não vamos agora poder fazer um direto no Instagram, porque nós não conseguimos instalar. Só agora é que nós conseguimos puxar agora a internet. Peço mesmo desculpa, mas nós já estávamos aqui até mesmo antes de meia-noite para compartilharmos a palavra de Deus com você que está aí do outro lado, não é? Eu queria falar aqui algumas coisinhas antes de começar a palavra de Deus. Que nós estamos aqui fazendo essas lives, não é desde ontem, mas nós pedimos a permissão dos nossos pastores da igreja. Pedimos a ele e a pastora Emanuela e o pastor Vitor, pedimos a bênção deles para esse projeto que já faz mais de um ano que nós temos um canal no YouTube e que a gente deixou de gravar por algum tempo e agora nós voltamos a fazer esses vídeos, essas lives, conforme o Senhor tem ministrado nos nossos corações, não é? Queria também aqui fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer a irmã Bernadette, que tem orado pela minha vida, pela vida do meu esposo, tem orado pelo nosso ministério. Espera aí que eu vou ajeitar aqui a câmera, só um minutinho. Ajeitou? Só um segundo. Vê aí. Deixa eu recarregar aqui. Como é que é a imagem? A imagem está aí. Não dá pra botar mais umas coisas mesmo assim. Então. Como é que está aqui a nossa imagem? Agora eu vou ter que. Tá aparecendo aqui quietinho. Tá ajeitado. Nós estamos aqui com uma pequena dificuldade para poder a câmera a focar aqui os dois. Vem mais para cá, amor. Vem mais para cá. Nós estamos aqui reunidos com um só propósito, de pregar a palavra do Senhor, não é? Conforme, é aqui que aperta? Uhum. Conforme a gente aprende, conforme Deus vai nos instruindo, né? Quero fazer aqui um agradecimento à irmã Bernadette, como eu estava fazendo. A câmera estava virada, estava de lado e agora para ficar bem legível, né? Quero agradecer por ela ter e por interceder pelas nossas vidas e pelo nosso ministério. Também quero agradecer a pastora Débora, que está morando lá na Inglaterra, que foi a minha mãe na fé, foi a pessoa que me apresentou o evangelho. E por causa dessas pessoas, quero agradecer também aos meus pastores. Como eu disse, eu já pedi a permissão, a bênção dele, não é permissão, é a bênção dele para esse projeto. Estou na cobertura, nós estamos na cobertura dele. Quero agradecer pela igreja que nós estamos congregando aqui em Felgueiras, não é? Que é a IBE, que é a Igreja da Paz. Igreja da Paz de Felgueiras. Quero agradecer por toda a igreja. Não é você que estiver aqui no norte, tiver a oportunidade e tiver a necessidade de visitar uma igreja, você será sempre muito bem-vindo na nossa igreja, que fica aqui em frente aos bombeiros voluntários de Felgueiras. Você será sempre muito bem-vindo e muito bem recebido. Só que agora nós temos culto online, os cultos não estão sendo presenciais, estão sendo online, por causa do vírus, né? Mas se vocês quiserem também acessar, podem acessar a nossa página. Quero também falar aqui um bocadinho sobre o seminário que nós estamos a fazer. O seminário é o 100. E agora o meu esposo vai falar um bocadinho sobre o seminário. É muito rapidinho. Fala, amor, sobre o seminário, onde fica. Sim, o seminário é um curso teológico, no qual a pessoa que quer se aprofundar mais nas escrituras, né, tem o interesse de descobrir mais, de tirar algumas dúvidas. Não é? Tem lá pastores capacitados, né? O presidente de lá é o pastor Sérgio, e lá a gente aprende muito, a gente tanto cresce no conhecimento como também cresce na graça, não é? Nos dois sentidos,
E eu garanto que a pessoa que puder se inscrever, tiver disponibilidade, tiver tempo, não vai se arrepender. É um curso que a pessoa pode fazer tanto 1 ano, como 2, como os 3 anos. Isso vai ficar a critério da pessoa. Mas depende da quantidade de tempo que a pessoa vai fazer. Uma coisa eu garanto para vocês, que não é um tempo perdido, muito pelo contrário, vocês vão estar na na vossa vida espiritual e vão estar enriquecendo o vosso conhecimento a todos os níveis, principalmente quando se trata da Bíblia. É verdade. É verdade. É verdade. Eu super indico, como eu falo, não é? E você que estiver nos assistindo também lá de Lisboa, vou dar aqui uma dica. Existe a igreja IBR de Algés, no qual, quando nós morávamos em Lisboa, nós frequentávamos, que é do pastor André Machado. Tanto a nossa igreja, que a gente congrega, não é? A Igreja da Paz aqui de Felgueiras, como essa outra igreja, a IBR, são igrejas bíblicas. Eles ensinam o evangelho genuinamente, tal e como é. Agora, o tema da nossa mensagem é meios de encontrar a cura que tanto você precisa, não é? E a mensagem que a Bíblia nos traz hoje está em 2 Reis, capítulo 5 em diante. Sobre Naamã é curado de lepra. Se vocês precisarem de buscar a Bíblia um bocadinho, creio que vocês já estão, né, com a Bíblia na mão, quem tiver, não é? Eu vou começar a ler a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, versículos até o versículo 15. Do versículo 1 ao versículo 15, não é? Isso é a Bíblia, nossa Bíblia evangélica. Agora, a Bíblia dos católicos, eu não sei se é um versículo, é um capítulo a mais ou a menos, né? Mas está em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 15. A palavra do Senhor diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. No versículo 5 fala: respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, ou seja, 350 quilos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, na atualidade 70 quilos de prata, de ouro, não é? E ele levou também festas festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de a sua lepra. Tendo lido o rei de Israel esta carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa eu vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel.
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia para vir ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. No versículo 12 diz: não são, porventura, Abana e Parfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com muita indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-me e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceitas um presente do teu servo. Amém? Amor, ora aí, por favor, para podermos explanar a palavra do Senhor. Amém. Fechamos os olhos e oramos ao Senhor. Amém, Jesus. Senhor Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, iremos, Amém, no caso a minha esposa, vai estar aqui a ministrar a Tua palavra, Amém, Senhor Jesus, Deus, Senhor. que o Senhor possa derramar do Teu Espírito, Pai, sobre Derrama, a vida dela, Deus. Derrama, conduzindo Senhor. ela, Pai, em tudo aquilo que ela Conduz, irá Senhor. falar, em cada palavra que irá sair da boca dela, Pai. Deus, Amém, no nome de Jesus, Jesus. prepara também os ouvintes, todas as pessoas Prepara, que vão Deus. receber essa palavra, que possam ter um bom entendimento, Pai, Em nome e de daquilo Jesus. que vai ser dito aqui durante essa ministração, Senhor, Amém, no nome Jesus. de Jesus Em nome de Cristo, Pai, que Jesus. essa palavra não possa voltar vazia, mas que ela possa Amém, surtir o Jesus. efeito, Pai, Santo, santo, santo. desejado não poderoso pela Deus. pregadora, no caso, mas o efeito desejado por Ti, Senhor. No Amém, nome de Jesus. Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, conduz essa ministração Conduz, desde o início Senhor. ao fim dela, Pai. Em Abençoa nome essa de palavra Jesus, de uma Senhor. forma poderosa, Pai. É o que eu Abençoa, te Deus. peço, Pai, e já te agradeço em nome Abençoa, de Deus. Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos falar um bocadinho sobre a história de Naamã. Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um comandante de guerra da Síria. Era um homem com muito poder. Era um homem que era acostumado de vencer guerras e mais guerras. Era um homem que sabia o gosto da vitória. Era um homem que ele tinha tanto honra política, como honra militar, como honra popular. Como está dizendo aqui na palavra do Senhor. Era um homem que ele tinha um alavanque muito grande, com batalhas, com guerras. Ele tinha esse alavanque, ele estava habituado em ganhar. É tanto que ele tinha um reconhecimento do rei e das pessoas. Ele era um homem influente, porque ele conquistou isto. Só que ele, de uma hora para outra, a Bíblia não diz se é de uma hora para outra, mas ele ficou leproso. E ele tinha vestes, não é? As vestes muito finas, vestes próprias de quem era um comandante. Só que por baixo dessas vestes havia o cheiro da sua lepra. Havia o cheiro da sua ferida. Tem pessoas, no caso, não é? Nós podemos estar, sim, muito bem vestidos, mas nós podemos estar com feridas abertas por debaixo das nossas vestes. E eu não falo dessas vestes físicas, eu falo das vestes espirituais. Tem muitas vezes que nós estamos tão bem vestidos
estamos aparentemente tão bem maquiados, estamos aparentemente tão bem parecidos, mas só Deus sabe como nós estamos e como você está por dentro. Completamente cheio de uma feridas abertas, sofrimento. Porque a lepra, antigamente, não tinha cura. Era uma doença incurável. Aqui não, na Síria, as pessoas não eram excluídas da sociedade. Mas o povo judeu excluía sim. As pessoas sofriam muito quando tinham lepra. Elas eram retiradas da sua casa, ia para fora do arraial, eram colocadas em cavernas junto com outros leprosos. Era retirado do seu seio familiar, do seu seio social, do seu seio cultural, e elas iam para lá. Como é que essas pessoas viviam? De esmolas jogadas na beira da estrada. Mas Naamã sabia que isso não ia acontecer com ele, porque na Síria era normal quem tivesse lepra não era excluído. Mas só que ele tinha perdido esta batalha. Ele que era habituado a ter tantas batalhas, essa batalha contra a lepra, ele perdeu. Ele não tinha como arranjar a cura não existia. E eu estou conjecturando, a Bíblia não disse isso, que ele tinha procurado, por ele ser um homem de posses, influências políticas, que ele até procurou por cura, mas pelos vistos nada adiantou. E o que foi que aconteceu? Naamã, como ele guerreava, não é? Ele, numa dessas batalhas, ele tirou uma menina, uma miúda, e levou para sua casa cativa, serva. A Bíblia disse, é incrível, a Bíblia nem fala do nome da menina. A Bíblia só diz que era cativa uma menina. Às vezes, o nome da gente não aparece, mas o que a gente faz de bom vai ficar na vida das pessoas. E foi o que aconteceu. Apesar dele ser a Bíblia diz que Naamã era um herói de guerra. Herói. A Bíblia não diz que ele era apenas um guerreiro, ele era herói. Significa que ele teve inúmeras batalhas que foi vencido. O povo via ele como herói. E ele trouxe para sua casa para ser empregada, escrava da sua esposa, uma miúda, uma menina que estava longe da sua família, uma menina que era escrava, uma menina que estava numa terra estrangeira, ela estava numa terra que não pertencia a ela, mas a sua fé continuou inabalável, a fé desta menina que era cativa, que era escrava da esposa de Naamã. A fé dela, ela ter passado por tudo isso, ela ter saído do lugar que ela morou com a sua família e ser escrava. O escravo, ele não tem vontade própria e mesmo assim ela não perdeu a fé que tinha no Deus que ela cria tanto, não é? Outra situação que eu achei muito lindo, ela conhecia o seu lugar. Ela poderia muito bem ter pensado, sabe o quê? Eu vou falar diretamente com Naamã. Eu não vou falar com a esposa dele, eu vou falar com Naamã. Entendeu? Ela reconhecia que havia uma hierarquia, que ela tinha que falar com a esposa dele, para a esposa dele falar com ela. Sabe o que às vezes acontece? Nós não respeitamos as hierarquias. Hoje não se respeitam mais os professores. Hoje a esposa não respeita mais o esposo. Os filhos não respeitam mais os seus pais. A falta de respeito. A sociedade é carente de respeito. Eu já não falo de santidade. Eu já não estou mais aqui eu estou falando de respeito, que é uma coisa básica para uma sociedade ser saudável. Nós temos que ter respeito um pelos outros. E ela respeitava essa hierarquia. O que ela fez? Ela simplesmente falou com a esposa de Naamã e disse para a esposa de Naamã:
ela falou o seguinte, que conhecia um profeta, peraí que a câmera caiu. Que conhecia um profeta que poderia curá-lo. E a esposa de Naamã deu ouvidos a ela. Deu ouvidos a ela. Sabe por que ela deu ouvidos? Porque ela era uma escrava, ela era uma serva, mas ela era credível. Sabe por que muitas das vezes ninguém nos escuta? Porque nós não somos credíveis. Essa serva com certeza tinha um testemunho excelente. Ela tinha um comportamento exemplar que passava o quê? Credibilidade. Ela passou credibilidade. Ela tinha eu creio, isso eu estou conjecturando, que ela era uma adoradora de uma forma que com o seu testemunho, ela disse, olha só, naquele tempo, se a esposa não tinha crédito com o esposo, imagina uma serva com uma sua senhora. Ela disse, olha, eu conheço um profeta que pode curar o meu senhor. Sabe o que significa? Que essa serva, ela não estava assim, com esse pensamento, bem feito, ele agora está pagando o que ele fez comigo, ele agora está pagando, sabe o que ele fez, ele me trouxe para aqui, entendeu? Agora Deus está castigando ele, por isso que ele está cheio de lepra, porque Deus está castigando ele, porque me trouxe para aqui. E eu sou uma menina boa, sou uma menina comportada, uma menina temente a Deus. Eu estou conjecturando isso. Ela não sentiu sentimento, ela não teve vingança, ela não teve sentimento de vingança. Diz, ele está pagando pelo que ele fez comigo. Não, pelo contrário. Ela se compadeceu da dor do seu malfeitor. Ela se compadeceu. Ela simplesmente teve compaixão. Com certeza. Ela se pôs no lugar dele. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de ser canal de bênção para aquelas pessoas que tanto nos maltratou, que tanto nos humilhou. Entende? Porque ela era uma escrava. Só em ser escravo já é humilhação. Mas sabe o que também eu aprendo aqui? Que Naamã tinha um comportamento também. Ele sabia também tratar as pessoas. Olha, porque se você ler a história toda, você vai ver que ele era uma pessoa, o primeiro tópico, ele era sensível a conselhos. Mas antes eu quero falar aqui da esposa de Naamã. Naamã tinha uma esposa que também se compadecia com ele. Ela automaticamente, quando ela escutou, ela foi e falou para o esposo dela. Eu e você que somos esposos, nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos um marido que nós temos que interceder por ele. Nós temos que ser coluna na vida dos nossos maridos. Olha só, ela escutou esse conselho e desejou. Tem esposa, meu Deus, tem esposa que a felicidade do marido não é a felicidade dela. É incrível, há de tudo e ainda sobra. Isso é muito sério. Essa esposa de Naamã, ela fez o quê? Ela se viu também de canal de bênção. E olha, o marido naquele tempo, ele não escutava, não era... É como hoje, que o marido pede um conselho, que o marido escuta, a esposa não. Havia um distanciamento. Mas ela foi e falou o que a escrava falou para ela. Uma comunicação boa. Ela disse assim, olha, a menina que você trouxe cativa diz que tem um Deus que cura. Tem um profeta que cura. É um profeta que cura. E ele foi sensível a esses conselhos. Sabe o que eu aprendo? Que a minha bênção pode vir de qualquer lugar. Ninguém é tão incapacitado que não possa ajudar ninguém. E ninguém é tão absoluto que não possa precisar de uma mão amiga.
É isso que eu aprendo aqui. Uma das coisas que eu aprendo com a história de Naamã. Então, Naamã escutou, ele foi, em primeiro lugar, ele foi sensível a escutar conselho. Quantas coisas, quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se nós e se você tivéssemos parado para escutar alguns conselhos que os nossos pais deram-nos, que os nossos professores deram-nos, que pastores nos deram, até o próprio Deus nos deu conselhos, e nós simplesmente fomos surdos espirituais, não quisemos escutar. Não, comigo não vai ser assim, comigo vai ser diferente. Ele escutou. Você pode perder muito por não parar para escutar conselhos. Todos os reis, todos os governantes, presidentes, eles têm um conselho para dar o seu parecer daquele projeto, da sua opinião. E por que pode ser diferente que nós? Agora você tem que saber de quem é que você escuta o conselho. Naamã, ele escutou da esposa dele. A esposa dele, com certeza, era uma esposa credível. Era uma esposa no qual ele acreditava e que ele confiava. E aí, olha só que uma coisa super interessante. E aí, Naamã foi e renunciou. Ele abriu mão do poderio dele, abriu mão dos títulos dele, da vitória dele. Ele simplesmente se desnudou de tudo isso. Ele renunciou para aceitar essa ajuda. Porque para ele, com certeza, não deveria ter sido fácil aceitar um conselho de uma escrava. Se calhar ele pensou até que era um tipo de humilhação, mas ele renunciou tudo, aquele poderio dele, aquele glamour, não é, aquela honra política dele, tudo. E ele fez uma coisa que eu achei muito interessante. Ele teve fé. Ele teve fé e teve atitude. Muitas das vezes as pessoas têm fé, mas não têm atitude. Nós temos que ter fé, sim, mas também temos que pôr em prática a nossa fé. Tem coisas que não é só a nossa fé que vai. Não, nós temos que tomar atitude. Ele planejou. A Bíblia é bem clara. Então, a Bíblia diz: então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria foi e disse: eu vou mandar uma carta de recomendação para você quando chegar lá. E ele recebeu essa carta de recomendação. Olha só como Naamã era uma pessoa credível. Até uma carta de recomendação ele teve do rei. Agora eu pergunto aqui, será que nós teríamos uma carta de recomendação das pessoas próximas de nós? O que é que as pessoas que são próximas de nós, se tivessem que escrever uma carta sobre Estela, sobre Glauber e sobre você que está escutando essa mensagem, escreveria? O que escreveria esta pessoa que eu estou a pedir? Olha, eu preciso de uma carta de recomendação. O que você escreveria de mim nesta carta? Vamos nos colocar no lugar de Naamã. Ele teve uma carta de recomendação. Outra coisa que eu achei interessantíssimo. Ele levou a carta, mas levou consigo os 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro. Porque na cultura dele, ele já estava habituado em fazer oferendas, gratidão. Sabe por que ele, juntamente com a carta, com a prata, com o ouro e também com as vestes vestivas, ele levou isso tudo junto? Porque ele já cria no milagre. Ele já cria. Ele já acreditava que o milagre ia acontecer na vida dele. Por isso que ele levou tudo isso. Ele levou tudo isso porque ele acreditava que o milagre ia acontecer. Ele acreditava, ele estava certinho disso. Então ele levou essa carta, juntamente com a carta, ele levou os 350 quilos de prata, levou 70 quilos de ouro e levou as vestes vestíveis. Isso significa o quê? Que ele ia já com a certeza que ia receber a cura. E aqui no versículo 8 diz que Eliseu, o homem de Deus,
pediu para deixar Naamã ir até ele. E Naamã foi até Eliseu com seus carros, com seus cavaleiros. Chegando lá, aconteceu uma coisa inesperada para Naamã. Eliseu não foi o receber. Ah, que decepção. Ah, meu Deus, como ele ficou desconsolado, porque ele pensava que o profeta ia receber consoante a importância que todo mundo dava. Se ele recebeu uma carta de recomendação do rei, imagina Eliseu. Ele achava que Eliseu ia recebê-lo de uma forma pomposa, não é? No mínimo, pessoalmente e tudo, porque ele já tinha tudo na cabecinha dele, Naamã. Tô conjecturando. Naamã tinha tudo na cabeça dele. Ele vai me receber, aí vai colocar a mão em cima de mim, porque ele diz aqui, que ele pensou que o profeta ia colocar a mão nele, ele ia ficar sarado e já estava. E ele ia dar a oferta de gratidão a Eliseu. E não foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nas nossas vidas nós achamos que o milagre vem dali. O milagre, a gente tem mania de formatar um milagre. E essa formatação rouba a nossa fé, porque nos torna frustrados. Às vezes eu acho que o meu milagre vem daqui, do meu esposo. Ou eu acho que o meu milagre vem dali. Ou o meu milagre vem assim, assim, assado. Vem também em forma de um príncipe encantado e tudo. A nossa função não é... Nós não podemos formatar na nossa mente milagres. Não existe fórmula de milagres. Nós temos apenas que crer. Nós temos apenas que ter fé. Como vai ser, da maneira que vai ser, entendeu? A matéria-prima que vai ser, na hora que vai ser, quem Deus vai usar. Isso é só Ele que sabe. Nós temos que ter fé. Nós temos apenas que orar. E Naamã foi assim para a casa do profeta Eliseu, pensando que ia ser exatamente assim, tal e qual. Que ele ia ser bem recebido, porque ele era um homem, não era um general, era um comandante de guerra, era uma figura muito importante. E isso só mostra, sabe o quê? Que para Deus, ninguém é mais importante do que ninguém. Que para Deus todos nós somos iguais. É tanto que todos nós vamos morrer. É tanto que todos nós estamos suscetíveis ao vírus que está aí, ao corona. Não são só os pobres que estão eu sou pobre, eu vou pegar o vírus. Não, é toda classe social, toda classe econômica, toda classe cultural. Quem é casado, quem é solteiro, tudo. Todo mundo está suscetível a isso. Todo mundo morre. Todo mundo vai à casa de banho. Nós todos somos iguais perante o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele não faz distinção. Você pode ter as medalhas que você tiver, você pode ter os milhões que você tiver na conta bancária. Deus trata todo mundo por igual, todo não faz acepção de pessoas, não é? Então, porque Eliseu nem sequer foi lá falar com ele. Ele mandou um mensageiro, mandou um recado e disse: vai lá e dá 7 vezes no Jordão, lava-te 7 vezes, que a gente diz que é mergulho, e a tua carne será restaurada e ficar limpo. Quando Naamã recebeu essa mensagem desse mensageiro do profeta, olha o que a Bíblia diz. Naamã, porém, muito ficou indignado e saiu dizendo: pensava eu que ele sairia, aquilo que eu disse a vocês, a ter comigo, pôs-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha lepra e restauraria a minha lepra, né? Aí ele ainda reitera e diz: porventura, Abana e Pafá, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel. Sabe o que isso significa?
Eu tive a estudar um bocadinho sobre esses rios. Esses rios eram chamados de rios dourados da época. Eram os rios adorados pelos gregos. E o rio Jordão, no qual o profeta Eliseu mandou ele mergulhar, era um rio de lama, meio cheio de lama. E ele pensava, o quê? É muita humilhação. Não, por que eu não posso? Olha só, eu posso. Por que eu não posso ir para o Abana e Pafá? Porque é um rio limpo. É um rio que é adorado. É um rio que é tido como dourado. Por que eu tenho que ir para um rio sujo? Você não pode determinar nem eu o lugar que Deus queira que a gente esteja. Ele quis dizer com isso, o que ele quis mostrar com isso foi, eu quero, a minha cura, ela não está no lugar onde eu quero que ela esteja, não. A minha cura está na mão de Deus. A hora e o local, quem vai determinar é ele, não sou eu que determino. E ele ficou ali, não é, naquele impasse de não querer ir. Porque, como eu disse, Abana e Pafá eram rios, não é, adorados pelos gregos, eram rios muito limpos. Tinha um título de rios dourados, não é? E o rio que o profeta mandou mergulhar era o rio sujo, de lama, era o rio Jordão. E aí o que foi que aconteceu? Os escravos dele, peraí, só um minutinho, pronto. Os escravos dele que estavam com ele deram um conselho a ele. Disse, olha só que coisa interessantíssima. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Olha a importância da escolha das pessoas que estão do teu lado. Você que tem uma empresa, você que é líder, você que é chefe, você tem que saber fazer as escolhas das pessoas que estão do seu lado. As pessoas que estão do nosso lado são pessoas que nos levam para perto de Deus. As pessoas que estão no nosso lado, elas nos dão palavras de incentivo. As pessoas que estão ao nosso lado, elas choram conosco. Elas se alegram conosco, porque é o que a Bíblia diz. Chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. As pessoas que estão, você abre a boca e diz, é meu amigo. Ele tem esse perfil, porque Naamã, o milagre dele começou com a serva dele. Sabe o que que significa? Que até para você ser líder, ser chefe, você tem que saber. Ele não tinha escravos na realidade, ele tinha pessoas aliadas. O escravo dele, um dos seus oficiais, uma das pessoas que trabalhavam com ele disse, dos seus oficiais disse, se ele tivesse dito, profeta, para tu fazeres alguma coisa muito difícil, tu não farias? Então por que tu não vai mergulhar lá? Sabe também o que é que isso eu aprendo com isto? Cuidado a quem você vai pedir conselhos. Com muito cuidado. Você tem que primeiro saber escutar o conselho e filtrar. Nem todo conselho vem da parte de Deus. Nem todo conselho que as pessoas te dão é para ver o teu bem. Antes de você fazer algo que aquele conselho diz, determina, analise, seja criterioso em suas escolhas. E quando eu falo, não é só escolha, é de namorado, é escolha. Olha só a importância da mulher de Naamã. A Naamã, ela com certeza, ela tratava aquela escrava dignamente. Porque se ela não tratasse a escrava dignamente, a escrava era uma serva de Deus. Realmente era uma serva de Deus. Isso não se coloca em causa. Mas o que a gente quer dizer aqui é uma coisa. É que
Você tem que ter muito, eu e você temos que ter muito cuidado, muito criterioso com quem a gente se senta para pedir um conselho. Essa pessoa, ela acredita naquilo que você acredita? Ela professa a mesma fé que você professa? Você que conhece a Deus, você tem uma grande fonte de conselhos que é a Bíblia Sagrada. Você tem o seu pastor, sua pastora, você tem os seus líderes, você tem irmãs da igreja. Você tem amigos também fora da igreja. Seja criterioso. Então ele foi e fez o quê? Ele foi sensível ao conselho da sua esposa e que a sua esposa foi sensível ao conselho da sua serva. Ele renunciou quem ele era. Ele renunciou, ele aceitou que precisava de ajuda e ele renunciou. Não, eu sou aqui o Todo-Poderoso, eu não preciso de auxílio de ninguém. Eu resolvo o meu problema, não. Ele aceitou auxílio, supostamente, de quem era menor do que ele. Ele teve fé e atitude. E quando ele escutou aquele oficial que desejava o bem dele, ele quebrou o seu orgulho. Porque o rio era, como eu disse, o rio era sujo. Ele quebrou o seu orgulho. Agora, vamos aqui pensar juntos. Ele começou a dar o primeiro mergulho. Ele começou a dar o segundo mergulho. Agora imagina um homem daquela grandeza, com aquela função tão importante, na frente dos seus subordinados, né? Na frente das pessoas que eram seus escravos. Ele começou a mergulhar. Para ele, se calhar, foi uma grande humilhação. Porque o rio era sujo, não é todo um contexto da história. Mas mesmo assim, ele fez o quê? Ele perseverou. Ele deu o primeiro mergulho, não aconteceu nada. Ele deu o segundo mergulho, nada aconteceu. Ele deu o terceiro mergulho, continuou perseverando para o quarto mergulho. Ele continuou perseverando para o quinto mergulho, até o sexto e o sétimo mergulho. E ele descia, a palavra de Deus diz, consoante o homem de Deus disse para ele, ele descia até o fundo e voltava e nada acontecia, não é? E quando ele deu o sétimo mergulho, a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Ele ficou limpo. A cura dele chegou. Depois de tudo que ele passou, a vitória dele chegou. E depois da vitória, outra coisa que eu achei lindo nele, apesar dele ser um homem que tinha escravos ao seu encargo, mas ele era uma pessoa grata. Ele foi lá e agradeceu ao profeta. E ele disse que queria dar um presente a Eliseu. Ele chegou lá e foi grato. Quantas pessoas são ingratas, não agradecem, não é? Você faz 99, se não fizer o 100, é tudo anulado. Há uma ingratidão no meio do povo, tanto dentro da igreja, mas também falo fora da igreja. E além a ingratidão se torna tão grande que se torna falta de educação. Hoje ninguém se pede mais por favor, obrigado, com licença, posso, pois não, é possível, não, acabou isso. Imagina ser grato. Hoje as pessoas vão atrás do seu milagre, recebem o milagre como se Deus tivesse a obrigação de fazer o milagre. E Deus não tem obrigação nenhuma. Sabe o que eu aprendo com essa mensagem? Sabe o que foi que eu aprendi com essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, para partilhar com vocês? É que por mais que você ache que esteja preparado, vai chegar uma luta, uma guerra no qual você vai pedir auxílio. Você vai pedir ajuda. Porque ninguém é forte o suficiente que não possa ser fortalecido por uma mão amiga. Ninguém.
Todos nós, um dia, vamos estar em determinadas situações que vamos ter que pedir ajuda, não é? E isso aconteceu com ele, não é? Tem horas que você vai ter que ajudar pessoas, estender a mão para pessoas que te desejaram mal. Isso aí vai ser, meu Deus, isso vai ser um grande desafio, porque ajudar quem nos ajuda é muito fácil, não é? Abençoar a vida de quem nos abençoa é a coisa mais fácil que existe. Agora, abençoar, orar, não é? Servir de canal de bênção para aquela pessoa que te tirou o tapete, para aquela pessoa que fala mal de ti, para aquela pessoa que te trama a vida, ou então que já fez isso no passado e ela precisa de ti. O que normalmente as pessoas fazem? É hora da minha vingança. Tá pagando o que fez comigo. Tá pagando. Achas que eu vou ajudar? Não. Com essa menina cativa, eu aprendo isso. Independente do lugar aonde eu esteja, independente se eu estou escrava, ou se eu sou serva, ou se eu sou senhor, o meu Deus não muda. O Deus dessa miúda não mudou. Mesmo ela, quando era livre, ela tinha este Deus. Ela se tornou escrava, ela tinha Deus. Isso mostra, porque muitas vezes, a gente às vezes só pensa que só tem Deus quando está bem financeiramente, ou está bem de saúde. Não, o Deus é o mesmo. Não é o teu estado clínico que muda o poder do nosso Deus. Não é. Não é a nossa conta bancária que determina o poder do nosso Deus. Não é o nosso estado civil, se eu estou casada, se eu sou solteira, se eu estou numa crise conjugal, que vai determinar. Nada disso vai determinar o tamanho do meu Deus. O tamanho dele é um tamanho inabalável, incomparável. O nosso Deus é um Deus indestrutível, mas é um Deus auxiliador, é um Deus ajudador. Tem lutas, e uma mensagem que eu vou deixar para vocês para concluir. Tem lutas que você vai ganhar quando você perde. Quando você perde, é que você ganha. A única luta, prestem bem atenção, a única luta que a Bíblia mostra que Naamã perdeu foi a luta contra a lepra. Mas foi a luta que ele ganhou. Porque a Bíblia disse aqui, que ele falou: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou. Não é? Isso quem falou foi o profeta, não é? Mas Naamã disse: se quero, peço-te que ao teu servo seja dado lavar uma carga de terra e de 2 mulos, não é? E ele falou também, Naamã, ele simplesmente reconheceu a grandeza de Deus. Ele reconheceu a grandeza de Deus. Ele perdeu a luta contra a lepra, não é? Supostamente, no comecinho, porque era a única luta que ele não ganhou. Mas isso significa o quê? Que tem lutas que você pensa que perdeu, mas você não perdeu. Você ganhou. Naamã no começo entrou com a luta perdida da lepra, mas ele saiu com a luta ganha. Ele saiu limpo, curado. A pele dele era como criança, ou seja, hipoteticamente falando, a pele dele estava melhor do que antes, porque ele era um adulto, e a pele dele se tornou como uma criança. E depois ele reconheceu a grandeza do Senhor, ele passou por essa experiência lindíssima. E que a gente sim passe por experiências como essas, entendeu? Não pense que a sua guerra está perdida. Não pense que você não vai ter ajuda. Às vezes vem de onde a gente menos espera. Porque Naamã com certeza procura, a Bíblia não diz, mas com certeza ele procurou ajuda e não conseguiu. Ajuda vem de onde menos a gente espere. Presta atenção, não subestime ninguém. Ajuda pode vir de onde a gente menos espera. E a sua luta, ela não está perdida. Às vezes você pensa que perdeu, e quando você pensa que perdeu, é que você ganhou.
Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida com esta mensagem. Faça que seja criteriosa com as suas escolhas de amizades, de quem entra na sua casa, de quem entra no seu carro, com quem você se senta para conversar. Preste bem atenção. Com quem você faz chamadas para telefone, para conversar. Seja criterioso. Se aproxime só de quem pode ser canal de bênção na sua vida. E quando alguém vier que te prejudicou, que te fez chorar, que te decepcionou, te pedir uma mão, uma ajuda, estenda a sua mão. Ajude aquela pessoa que te prejudicou, porque assim que Jesus fazia, Jesus não fazia diferente. Amém. Agora eu vou deixar aqui as considerações finais com meu esposo. Ele é calado assim, mas só por enquanto. Depois ele vai se soltando. Que essa mensagem entre no vosso coração, que vos abençoe. E como eu falo muito, o que eu falo muito, ele fala menos, né? Amanhã nós vamos fazer uma live, mas no Instagram. Nós estamos aqui com problemas técnicos, nós não conseguimos fazer as lives tanto no Instagram como no Face. O que é que eu vou fazer? Eu tenho amigos mesmo no Instagram e tenho também amigos mesmo aqui no Face. Amanhã nós vamos fazer lá. Quero agradecer também, eu fiquei muito feliz, eu vi aqui a pastora Sheila, que foi um canal de bênção na minha vida aqui em Portugal, tremendamente. Ela, o seu esposo, pastor Marcelo, a sua filha Rebeca, o seu filho Davi, eu quero agradecer tremendamente, fico muito feliz dela ter escutado essa mensagem, dela ter entrado na live, sou muito feliz porque ela abençoou a minha vida, ela fez parte do meu crescimento espiritual, da minha caminhada com Cristo. E como eu falei aqui, nós temos que ser gratos sim. Às vezes a gente não precisa ser grato só aquelas pessoas que não dão algo físico, não algo em concreto, dinheiro, ou roupa, ou alimento, não. Tem conselhos que alimentam a nossa alma. Tem coisas, só em você ter alguém para te escutar, isso já é um motivo para você agradecer. Em nome de Jesus. Vou deixar aqui com o meu esposo. Amor, fala aqui o que é que achaste da mensagem. Muitas lições. Quais foram as lições principais que tu tiraste? Não, se eu for falar das lições, todas as lições, eu vou ter que pregar novamente por cima do que ela já falou, e não é coerente, não é? Mas que a gente possa extrair dessas palavras, dessa palavra na realidade, né? Tudo aquilo que foi dito, e muitas lições importantes que a gente pode colocar no nosso dia a dia, tanto para quem é cristão, como também para quem não é cristão. É verdade. Né? Tem aqui ensinos importantíssimos, né? Que se a gente põe em prática, a gente vai evitar muitos problemas. E além de evitar muitos problemas, também acredito eu que a gente vai se beneficiar, tirar maior proveito da vida. Amém? Que essa palavra possa encontrar repouso na vida de todos aqueles que tiveram a oportunidade de escutá-la. Amém? Vamos encerrar orando. Aqueles que puderem, curvem sua cabeça e fechem os olhos para receber a oração final. Senhor Deus e poderoso Pai, te louvamos mais uma vez, Senhor Deus, por esse rico momento que estamos aqui, Senhor Deus, junto com algumas pessoas que tiveram a oportunidade, Pai, de escutar, e aquelas também que ainda vão escutar, Deus, essa ministração, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai, visita cada coração, visita cada mente, Senhor Deus. No nome de Jesus, que essa palavra de fato possa ser proveitosa na vida de cada um, Senhor Deus. Que essa palavra possa, Deus, surtir realmente efeito, Pai. No nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa cada uma dessas pessoas, Pai. Continua trabalhando no seu íntimo, Pai. Independente da fé que ela crê, Pai, se ela é cristã, se ela não é cristã, Tu és um Deus, Pai. Teu Filho Jesus Cristo morreu por cada um individualmente, Pai. Que a maior lição que eles possam saber é a seguinte, Pai, que independente da sua situação ser favorável ou não, mas que Cristo está a favor dela, Pai, que Cristo morreu por ela, que Cristo a ama, Senhor Deus. Que Teu amor possa alcançar cada uma delas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus.
e possa, Deus Todo-Poderoso, Pai, fazer uma transformação, Transforma, Pai. Deus. Uma transformação vinda diretamente da Tua mão na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Obrigado por cada vida, obrigado Obrigada, por cada Deus. pessoa, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no poder do nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Jesus, amém. Nós vamos amanhã estar no Insta. O Insta é @ não é? Estela Brasil. Não, Estela. Estela Brasil. Não, Estela hashtag. Exato. Estela hashtag Brasil com Z. Nós vamos estar amanhã no Instagram, não é? E hoje nós tivemos aqui com o Face, foi um momento muito bom de convívio, de partilhar a nossa experiência com o Senhor. Deus abençoe a cada pessoa que esteve aqui, como meu esposo falou, não é? Visitando, não é? E abençoando, e também as pessoas que estiveram depois. Se teve algumas pessoas que eu não falei o nome, foi porque eu esqueci, tá? Mas sintam-se todas abençoadas, em nome de Jesus. Tchauzinho.